Para bem ilustrar o nosso tema de hoje, vou aqui retransmitir aos senhores uma história que minha mestra em Cabala sempre nos contava. Consta que a determinada altura de seus estudos e práticas esotéricas que ela teria se decidido pelo caminho do místico e começado a invocar por parte do universo a iluminação espiritual ainda nesta encarnação. Ela, que até então tinha uma vida profissional muito bem estruturada, seu esposo, seus filhos, sua família e uma vida social bem programada, começa a ver tudo, do dia para a noite, entrando num processo de gradual deteriorização, com ondas de problemáticas advindas de todas as direções. Questionando aos seus próprios mentores sobre a causa, a raiz desta situação, lhe veio a resposta de maneira simples e direta. Exatamente por estar perdendo maior celeridade ao universo na iluminação, também o universo lhe estava acelerando o processo de aprendizado. Daí as ondas problemáticas a serem resolvidas, compreendidas, as provas e os ensinamentos acelerados. Eis, dignos irmãos, um dos pontos que pode sim trazer maior conturbação à vida do iniciado, do buscador, do espiritualista. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a este que é o nosso 62º vídeo em nosso canal. É uma honra tê-los aqui conosco nesta altura. Aqui quem vos fala é o Frater Cassiano Camilo Compostela, de nosso Laboratório Rosa Cruz de Alquimia. E sim, hoje vamos refletir exatamente sobre isso, as perturbações no mundo da busca espiritualista. E o primeiro ponto, dignos, que sublinhamos nesta nossa reflexão é a de que somos todos absolutamente normais. Vejamos que quando se inicia o caminho místico, os estudos herméticos e a compreensão das leis da natureza, pode por vezes o coração do iniciado jactar-se, envaidecer-se de possuir maior conhecimento, de possuir maior compreensão da vida e de estar num patamar um tanto quanto mais elevado que os demais. Entretanto, esta é uma realidade absolutamente ilusória, visto que todos os indivíduos, independentemente de sua religião, de seu sistema filosófico, igualmente se compreendem como indivíduos altamente avançados na verdade. Se nós perguntarmos a um budista, a um protestante, a um muçulmano, a um católico ou a um ateu, todos eles vão se considerar igualmente especiais e altamente avançados na compreensão da verdade. Esta mesma realidade, feliz ou infelizmente, também se aplica àquele que se dedica aos estudos esotéricos e aos estudos herméticos. Não somos absolutamente especiais. Devemos ter em mente que exatamente por sermos seres normais, somos passíveis de vivenciarmos dificuldades, de passarmos por doenças e por problemáticas das mais diferentes, e que isto propriamente faz parte da vida. Quando nós estudamos a biografia de Helena Petrovna Blavatsky, a biografia de Eliphas Levi, a biografia de Papus, de Paracelso, de Nicolas Flamel, de Basílio Valentim ou de quaisquer outros místicos existentes ao longo de nossa história, vamos sempre verificar que, a despeito de seu conhecimento, de sua profundidade, a despeito do seu grau de conexão com a consciência cósmica absoluta, eles também eram pessoas normais e vivenciavam problemáticas absolutamente naturais. Somos todos normais e as problemáticas, os desafios, as doenças e as circunstâncias adversas, sim, fazem parte da vida. Mesmo que o indivíduo possua, claro, uma habilidade consciente de conduzir as circunstâncias de acordo com a própria vontade, de utilizar o poder da magia, o poder do pensamento, da emoção, para transformar positivamente as suas circunstâncias.
Isto não nos livra, entretanto, das agruras e das dificuldades cotidianas. Este é o primeiro ponto. Não se sinta especial. Problemas fazem parte da vida. O ponto seguinte, digno a ser posicionado, é que sim, todos nós temos um karma. São 3 elementos aqui a serem posicionados a partir deste ponto: karma, ordalho e sombra. Para você que está acompanhando o nosso vídeo até aqui, claro, recomendo que se inscreva em nosso canal, ative as notificações se chegou hoje e também curta este nosso vídeo e deixe aqui os seus comentários. Karma. Do ponto de vista esotérico, o karma não constitui exatamente uma espécie de castigo, não é nenhuma espécie de maldição, mas é um programa de instrução particular, individual, pela qual todos nós devemos passar a fim de aprender e, mais do que isso, apreender determinadas lições. Por mais conhecimento místico, hermético, esotérico, ocultista, espiritual que se possua, ainda assim, todos nós possuímos os nossos desafios, os nossos karmas particulares, tendo, portanto, que bem compreender as circunstâncias em que estamos e bem nos posicionar a partir daí. Todos temos as nossas limitações, os nossos aprendizados e os nossos desafios. O ponto seguinte, digno, são os ordalhos. E os ordalhos, em suma, podemos aqui resumir como também os elementos desafiadores do processo iniciático. Todas as vezes que nos lançamos na busca espiritual, na abertura de portais e de conexões especiais com o próprio plano astral, nós vamos despertando não apenas os elementos luminosos, mas também os elementos sombrios externos. E aí entram também as sombras, que são os elementos desafiadores do mundo interno. Ao estabelecermos uma conexão mais profunda com os elementos do plano astral, temos que estar prontos também para vivenciarmos as suas sombras, os seus aspectos negativos e desafiadores. O nosso karma pessoal, os ordalhos que vamos adquirindo ao longo de nossa jornada, bem como o despertar das nossas sombras, fazem absolutamente parte do nosso caminho. E é por isto que, por vezes, muitos espiritualistas se veem um tanto quanto perturbados, se veem um tanto quanto desajustados e também se compreendem como atacados pelo próprio plano espiritual e etc., quando na verdade não é exatamente um ataque. Trata-se de um natural processo de luta contra esta força ou na onda desta força que nos conduz para a iluminação. Existindo, nós tratamos disso quando falamos sobre a ayahuasca, não apenas a força, mas também a contraforça. Existindo não apenas o caminho da luz, mas também o caminho da sombra. Devemos estar atentos a estes processos. Em Cabala, dignos, vai existir o que nós chamamos de caminho do místico e o caminho do mago. Isso vai estar representado, permita-me aqui mostrar aos senhores, de um livro, para quem está acompanhando até aqui. Esse livro é o livro Golden Dawn, de Jael Regardie, com todos os rituais da Golden Dawn. Nós falamos sobre a Golden Dawn lá no nosso vídeo de número 1 e algum outro vídeo aqui também do nosso canal, quando falamos sobre a história da Rosa Cruz. Mas hoje eu quero que os senhores observem aqui a árvore cabalística da vida, a tradicional árvore cabalística da vida. Existem 2 caminhos possíveis de acordo com a Cabala. É você ascender espiritualmente de maneira gradual, passando desde aqui de baixo até a esfera de Keter lá em cima, de Malkuth a Keter, pelas diferentes escalas da árvore da vida, o que nós vamos chamar de caminho do raio, e vai existir também o caminho da flecha, que é você ingressar num processo interno absolutamente profundo e desprendido, que vá do início ao fim, sem propriamente passar pelos elementos adjacentes. E a diferença entre um e outro é que um é o caminho do mago, o primeiro, em que se tem que passar por todas as esferas, e o segundo é o caminho do místico. E por isso nós contamos aquela história inicial.
Por vezes, quando o indivíduo ele começa a entrar num processo absolutamente místico de aceleramento da iluminação ou de desprendimento dos seus compromissos, de seus objetivos, de suas metas, de suas bases a níveis materiais, ele traz para si mesmo um acúmulo maior, um foco maior nas suas provações, naquilo que ele deve aprender. E, se ele não está propriamente ainda pronto para o caminho do místico, não possui a necessária força, não possui a necessária energia e poder de concentração e de desprendimento, o que acontece é que ele cai nos próprios abismos e fica perdido em Da'at, como nós posicionamos em Cabala, nos abismos de si mesmo. Agora, a grande maioria dos indivíduos, é importante compreender, ainda está num processo de aprendizado, de desenvolvimento das próprias forças, devendo, portanto, caminhar não pelo caminho do místico, mas pelo caminho do mago, vivenciando as questões, os desafios, as problemáticas, as situações normais do dia a dia, aplicando mais a sua força pessoal nos desafios cotidianos do que propriamente no aprofundamento de conexão íntima com a consciência cósmica absoluta em vias da iluminação espiritual. Este é um processo importante, é compreender que a magia, que o hermetismo, que a espiritualidade deve, antes de tudo, nos dar força para seguirmos junto aos nossos desafios cotidianos. Caso olhemos muito profundamente para os abismos internos, os abismos internos também começam a olhar para nós, como nos disse um filósofo há um certo tempo atrás. Um tiro, dignos irmãos, dado de um navio, ele afunda o seu opositor. O mesmo tiro dado de um barquinho faz com que o próprio barquinho afunde. Embora a conexão pela iluminação, o processo místico, o caminho do místico seja o destino de todos, pouquíssimos indivíduos possuem a necessária força, a necessária gana e preparação para tanto. O caminho do mago, o caminho da espiritualidade mais sã, deve antes de tudo passar pelo ajustamento da sua vida prática. É exatamente o que nós posicionamos recentemente quando escrevi que antes de meditar, lave a louça. Antes de meditar, arrume a sua cama. Antes de meditar, procure organizar a sua vida prática. E, claro, vá meditando e organizando a vida prática, visto que sempre haverá louça para lavar, sempre haverá uma cama para arrumar, sempre haverá o que fazer no mundo prático. Então não é nem propriamente viver apenas para as questões práticas do cotidiano e nem, muito menos, adentrar nos processos místicos de maneira absoluta e irretornável. O ideal é aplicar a força pessoal para bem viver os desafios cotidianos. Caso contrário, aí sim se abre uma brecha para grandes perturbações. Veja, no seu caso, quais são as sombras que propriamente lhe atormentam ou que lhe trazem perturbações no vosso campo espiritual e na vossa busca. Se isso não advém de karma, se isso não advém como ordalho, se isto não advém como uma sombra pessoal, ou mesmo se você não está tentando ser místico sem ter o necessário preparo para tal. Autoconhecimento, autodomínio e autoiluminação. Eis o caminho espiritual. Digníssimos irmãos, aqui quem vos falou foi o Frater Cassiano Camilo Compostela. Se você acompanhou o nosso vídeo até aqui, deixe nos comentários paz profunda.